Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 2, para a leitura dos versos 18 e 19. Josué, capítulo 2, 18 e 19, o cordão escarlate. Josué 2, 18 e 19. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Louvado seja Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido. Que bênção é ver um povo que ama estar em tua presença em comunhão com os irmãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe por meio da palavra que foi aberta, que foi lida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida para conquistá-la. Eles estavam no limiar da terra depois de 40 anos de uma jornada dura, sofrida, muito atribulada e longa. E Josué usa a estratégia de enviar 2 espias, 2 espiões, para poderem mapear aquela região que seria conquistada ao longo dos meses. E eles têm informações, inclusive, sobre a cidade de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada, o primeiro grande desafio. Esses homens entram na cidade e, interessante, vão se esconder dentro da casa de uma prostituta. Raabe é o seu nome. E ao ter contato com os homens de Deus, essa mulher desperta a fé no Deus daqueles homens. Aquela mulher manifesta crer naquele Deus como o Deus verdadeiro, como o único Deus existente. Ela, portanto, dá esse passo de fé e combina com esses espias o seguinte, que eles poupassem a sua vida e a vida da sua família quando os israelitas invadissem a cidade de Jericó. A casa de Raabe fora construída exatamente em cima da muralha. E aqueles homens concordam em poupar a vida da Raabe e dos seus. Então eles dizem, você vai amarrar um fio vermelho, um fio escarlata, na janela por onde nós descemos, e vai deixar esse fio lá. Você vai convidar toda a sua família para estar dentro da casa, e quando nós invadirmos, muita gente vai ser morta. Essa cidade vai ser destruída. Mas a sua casa terá essa marca, esse cordão vermelho, e todos que virem esse cordão vão poupar os que estiverem dentro da casa. Irmãos, assim se fez. Essa mulher clama pela vida e clama pelos seus. E ela é uma figura exata de gente que, diante da notícia, da tragédia, da morte, da perdição eterna, clama desesperadamente por socorro e por salvação. Clama que a graça de Deus também a alcance. Esse é o ponto de tensão. É quando a pessoa ela percebe os seus pecados e percebe a punição de Deus pelos seus pecados. Mas tendo ouvido da graça da salvação, clama pelo socorro, clama pelo perdão, clama pela graça e pela salvação
que Deus oferece através de Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa mulher invoca a Deus. Essa mulher clama pela sua vida. E nós sabemos que isso aconteceu. A casa foi poupada. A família de Raabe foi poupada. E Raabe vai entrar na galeria dos heróis da fé. Raabe vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. E tudo tem a ver com esse cordão escarlata, que é um símbolo do sangue de Jesus. Bendita a vida que tem a marca do sangue de Jesus sobre si. Nós somos bem-aventurados, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus e tivemos o perdão dos nossos pecados, e é por isso que vamos para o céu. Porque temos esta marca do sangue em nós, este cordão escarlata em nossa vida. Então, duas coisas fundamentais nessa noite para compartilhar. A primeira é a que diz que não há salvação para aqueles que não possuem o cordão escarlate. Não há salvação. Não há saída. Não há solução. Sabe que muita gente se pergunta honestamente por que é que Deus permitiu a destruição de toda uma cidade e a morte dos seus habitantes e poupou apenas uma casa. Irmãos, aqueles moradores, não só de Jericó, que era a cidade mais antiga do mundo, e ainda é considerada a cidade mais antiga da humanidade, não só os moradores de Jericó, mas os moradores de Canaã, eles chegaram até um ponto sem volta, no sentido da conversão para Deus. Eles foram muito longe na sua imoralidade, na sua idolatria. Quem estuda sobre Jericó descobre, por exemplo, que os habitantes de Jericó, antes de construírem uma casa, sacrificavam um de seus filhos aos deuses. Eles sepultavam o corpo da criança no local aonde eles construiriam a sua casa. Eles eram assassinos, eram idólatras, eram imorais. Eles não queriam saber de Deus. Eles foram muito longe e Deus sabia que não se arrependeriam. Você se lembra de Deus falando com Abraão sobre os justos de Sodoma e Gomorra? Não havia nenhum. Ló, sua esposa e filhos saem da cidade pela intercessão de Abraão, mas justiça, santidade, bondade não havia naquela cidade. Isso era um retrato do que era Canaã. Levítico capítulo 18, você vai ter uma radiografia dos moradores de Canaã. Por isso Deus não os poupou. Aquele povo, ele de fato não vivia, ele sobrevivia, porque vida de verdade só tem quem anda com Deus. Não é quem ouviu falar de Deus, mas é quem experimenta da pessoa e obra de Deus na sua vida. É por isso que o crente não pode ser desanimado, o crente não pode ser negativo, o crente não pode andar derrotado na vida, porque ele anda ao lado daquele que é todo poderoso, e em Cristo Jesus, seu Filho, nós que andamos com ele somos mais do que vencedores. Nós temos que recobrar o ânimo, irmãos, quando a tristeza bate à porta do nosso coração, quando o desânimo quer visitar e fazer morada, nós temos que recobrar ânimo. Nós temos um Deus verdadeiro. Não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Viver sem Deus é apenas sobreviver. É viver sem sentido. E só
Cristo dá sentido à nossa vida. Nós sabemos quem éramos, nós sabemos quem somos, nós sabemos a quem pertencemos e nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos como é que a história termina. E a história termina com Cristo vencedor e nós vencedores com eles. E lá me importa o que vai acontecer aqui, eu sei o que vai acontecer na eternidade, e é isso que importa. A hora do juízo havia chegado para Jericó. Irmãos, a hora do juízo chegou para o nosso mundo. Nós não temos muito mais tempo. A história da humanidade está próxima do seu final. Se Deus soubesse que haveriam mais pessoas além de Raabe e sua família que creriam nele, Deus teria poupado muitos daquela cidade. Ninguém se salvou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, é um retrato do mundo de hoje. O apóstolo Paulo diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Esse é o retrato da humanidade nos dias de hoje. O mundo chegou a um ponto sem retorno. Eu costumo pensar que essa pandemia que alastrou-se no mundo todo, ela foi um aviso de Deus. Eu acredito que uma última chance de Deus para a humanidade. Quem tivesse de se quebrar, quem tivesse de se arrepender, quem tivesse de reconhecer que Deus é Senhor, essa pandemia deu todas as oportunidades, mostrou abertamente a situação caótica que é o mundo, porque a pandemia revelou as mazelas humanas, irmãos. Em vários níveis. Essa é a grande realidade. A Bíblia diz no Salmo 9, verso 17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Você vê o mundo preocupado em voltar-se para Deus? Você vê uma preocupação do mundo em arrepender-se dos seus pecados e voltarem-se para Deus? Nós somos servos de Deus e o nosso trabalho como servos é anunciar Jesus. Não perca seu tempo com bobagem. Invista seu tempo na propagação do Evangelho, de entregar folheto, de convidar pessoas para vir para a igreja, de falar do amor de Deus para as pessoas, de usar as redes sociais como instrumento de propagação da verdade de Deus. Nós não temos tempo para perder tempo. Porque os ímpios perecerão no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, a palavra do Senhor assim diz. Não há salvação para aqueles que não têm em suas vidas, que não possuem esse cordão escarlate, o sangue de Jesus que nos tira, que nos livra do pecado e nos livra da perdição. Mas em segundo e último lugar, eu quero afirmar que há salvação apenas para aqueles que possuem cordão escarlate. Naquela cidade, irmãos, apenas aquela mulher inicialmente creu. E era uma mulher sem prestígio. Era uma cidadã sem nenhum prestígio naquela cidade. Ela tinha uma fama ruim. Ela vendia o seu corpo. Ela não tinha esperança. Era alguém sem futuro, mergulhada num turbilhão de promiscuidade, mas também de culpa, de ressentimento, de toda sorte de traumas. Eu me lembrei, meditando sobre essa mulher, de uma poesia, de um poema de João Alexandre da Silveira, chamado Esquinas Cruéis. Muito bonito, diz: de longe se vê sua imagem, sua tatuagem, seu jeito de andar.
olhar de menina, corpo de mulher. Para os homens, um vício qualquer. Sem eira nem beira, de qualquer maneira, se esconde entre brincos, colares e anéis, escrava da sorte, esquinas cruéis. Conhece os normais e os doentes, de tão diferentes parecem iguais, pois pagam seu preço, desfrutam seu corpo, confundem prazer com amor. No seu dia a dia, a mesma agonia, vender para ganhar, para chorar, para sofrer, contrariando a vida, para aos poucos morrer. E o poema termina dizendo para as prostitutas: você tem um preço mais alto, que Deus lá do alto um dia já pagou, desceu de sua glória, morreu numa cruz, para mostrar vida, e vida de verdade. Um amor mais sincero, um amor sem limites, uma paz que não se encontra em lugar algum. É Cristo em tua vida, quebrando os lauréis, para te dar vida livre de esquinas cruéis. Deus tem salvado muitas Raabes ao longo da história. Muitas Raabes ao longo dos séculos. E quando você vir uma mulher na rua e você perceber que é alguém vendendo o corpo, não é só um corpo, é uma vida com a qual Deus se importa. Você não sabe a história, é fácil julgar, é fácil apontar o dedo. Nós não sabemos as circunstâncias que cercam uma pessoa aqui, e eu não estou justificando, eu estou apenas explicando, querendo mostrar a você que é preciso que haja mais compaixão, que é preciso que haja mais graça, é preciso que haja mais misericórdia. Se você acha que não tem mais esperança, se você acha que não tem mais jeito, olhando o exemplo de Raabe, há esperança para você, há jeito para você, Deus tem solução para você, porque só pessoas desesperadas procuram a Jesus. Só pessoas desesperadas procuram a Cristo. Só pessoas que já gastaram todos os seus cartuchos procuram a Jesus. Só gente que chegou no fundo do poço procura Jesus. E em Marcos 2,17, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Só quem enxerga a sua enfermidade espiritual, moral, emocional é que procura Jesus. Existe muita saúde imaginária, irmãos. Existe muita gente que se acha saudável, mas é tudo coisa da cabeça. Nós só encontramos saúde aos pés de Jesus. É andando com Jesus. Todos nós precisamos de Cristo e não podemos olhar para o espelho da justiça própria, mas devemos olhar para dentro do nosso coração e perceber como nós somos pequenos, como nós somos limitados, como somos miseráveis e como dependemos da graça de Deus. Eu imagino Raabe chegando na casa do pai dela e batendo a porta. E eu só imagino ele abrindo a porta e vendo a filha, a vergonha da família, a ingrata, a desobediente, a rebelde. Imagino Raabe lhe contando a respeito do Deus que conhecera, a respeito da destruição que viria, do juízo que se derramaria sobre aquela cidade. Imagino Raabe contando com fervor, com paixão ao seu pai, a respeito do livramento, a respeito da salvação, do cordão que tremulava na janela da sua casa, e de que eles deveriam ir para lá, a fim de serem salvos. Imagina o pai não acreditando na transformação daquela mulher. Eu não sei se já aconteceu com você. As pessoas olharem e dizer, você agora é crente? Você agora se converteu? Você? Me conta outra história. Me conta outra piada, de modo algum, onde já se viu. Eu não sei se aconteceu essa dificuldade. Mas eu imagino que essa mulher deve ter contado com muita paixão
a respeito da solução que livraria a sua família da morte. E eles vão para a casa dela. Quem sabe aquela casa que foi leito de prostituição. Quem sabe era ali onde ela recebia os seus clientes. Aquele lugar foi transformado num lugar de salvação. Vidas foram salvas, poupadas pela fé daquela mulher. Hebreus, no seu capítulo 11, verso 31, fala da fé desta mulher Raabe e de como ela foi um instrumento para a salvação de toda a sua família. Irmãos, vamos continuar falando do amor de Deus. Vamos continuar falando que em Cristo há esperança. Vamos continuar anunciando que nós tivemos acesso a essa salvação e outras pessoas podem ter também, em nome de Jesus. Não vamos perder tempo, não há tempo para perder. Essa família foi salva. E ela foi salva porque quando os israelitas entraram na cidade e olharam para aquele cordão amarrado na janela, eles viram que não deveriam, de modo algum, destruir aquela casa e matar os seus moradores. É semelhante ao cordeiro que foi morto, aos cordeiros mortos lá no Egito, cujo sangue manchou os umbrais das portas daqueles que creram e foram salvos. Ou aquele cordeiro no Monte Moriá, que aparece, o carneiro aparece ali preso, com o chifre nos galhos de uma planta, e é usado como sacrifício em lugar de Isaque. Há tantas figuras que mostram esse sangue que foi derramado por nós. Aquelas pessoas ficaram seguras dentro da casa manchada pelo cordão. Agora você que não conhece Jesus, eu quero lhe dizer, não adianta ouvir sobre o cordão escarlata e não tê-lo tremulando na sua vida. Há uma lenda judaica que conta isso. Um garoto primogênito no Egito, nos dias de Moisés, nos dias da 10ª praga, nos dias da morte dos primogênitos. Irmãos, ele estava atemorizado. A noite chegou e ele havia ouvido a respeito do que poderia acontecer. E ele corre para o seu pai amedrontado e diz: Pai, o sangue do cordeiro está nos umbrais da porta da nossa casa. E o pai disse: sim, eu pedi ao meu amigo para fazer isso. Você está protegido. E quando deu lá 11h30 da noite, ele disse: Pai, o senhor tem certeza que o sangue está lá? E o pai disse: claro que sim, fique tranquilo, vá dormir. Mas a 10 minutos da meia-noite, o filho volta ao pai dizendo, e o pai diz: claro que está, vem aqui, vou lhe mostrar. Quando ele abre a porta, o amigo tinha esquecido de colocar o sangue. E o homem rapidamente corre para matar um animal da sua criação. E ele pega o sangue e sai jogando nos umbrais das portas, minutos antes do anjo da morte passar. É uma lenda judaica, mas que ilustra muito bem a atitude de gente que ouve falar da salvação em Jesus, acha bonita a história do sacrifício, da morte, da paixão de Jesus, mas que nunca trouxe essa história para dentro do coração, que nunca manchou o seu coração com o sangue de Cristo, e nunca teve o cordão escarlata na sua vida. E acha que está tudo bem. Mas não está bem. Nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos capítulos da história humana. E quem é sujo vai sujar-se mais. Mas quem é limpo deve limpar-se mais. Que Deus nos ajude, irmãos. E vamos com ousadia anunciar essa mensagem importantíssima. Nós temos a salvação.
Mas há muita gente precisando ouvir e, de fato, se apropriar dessa mensagem, tendo o sangue de Cristo purificando suas vidas de todo pecado. Amém? Nós oramos que seja assim, que falemos a homens bons, mas também falemos às pessoas que são odiadas, que talvez não tenham uma boa fama como Raabe, mas que cheguemos a elas para falar que Jesus salva. Amém, irmãos?